Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 15. Onde que andou na escola? Calpurnia? Perguntou Gen. Não andei. Deixe-me ver se me lembro. Quem me ensinou as letras? Acho que a tia da senhorita Moldy Atkinson. A velha senhorita Buford. É assim tão velha? Sou mais velha que o senhor Finch, disse a Calpurnia sorrindo. Quantos anos ao certo? Não sei. Uma vez, tentamos nos lembrar. Tentamos descobrir quantos anos eu tinha. Sei que me lembro de mais coisas do que o patrão. Algumas. Não muitas. Por isso não devo ser muito mais velha. Isto, sem contar que as mulheres têm mais memória que os homens. Quando é que faz aniversário? Cal. Só festejo no Natal. Assim é mais fácil de lembrar a data verdadeira. Isso não sei, mas, Cal, protestou Gen traço. Você não parece nada mais velha do que o Atticus. Nas pessoas de cor, a idade não se nota tanto, explicou. Talvez seja porque não sabem ler. Cal, você que ensinou o Zebo? Sim, senhor Gen. Quando ele era garoto, nem sequer havia escola. Mas foi desse modo que o ensinei. O Zebo era o filho mais velho da Calpurnia. Se algum dia me tivesse dado ao trabalho de pensar no assunto, veria que a Calpurnia já tinha uma certa idade. Afinal o Zebo já tinha filhos crescidos. Só que, realmente, nunca me dera esse trabalho. Ele também aprendeu a ler por um livro de iniciação à leitura, como nós. Perguntei-lhe. Não. Eu obrigava-o a ler uma página da Bíblia todos os dias e também havia um livro donde eu tinha aprendido com senhorita Buford. Aposto que não sabem aonde o arranjei, disse ela. Não sabíamos. A Calpurnia respondeu. Foi o vosso avôzinho Finch que me deu. Você veio da fazenda? Perguntou Gen. Nunca nos contou isso. Claro que venho, senhor Gen. Cresci lá entre a fazenda e a propriedade dos Bufords. Passei todos os meus dias trabalhando para os Finch ou para os Bufords e depois vim para Macomb quando vosso paizinho e a vossa mãezinha casaram. E qual era o livro? Cal? Perguntei eu. Comentários de William B. Blackstone. O Gen estava atônito. Quer dizer que ensinou o Zebo lendo por isso? Claro que sim, senhor Gen. A Calpurnia levou timidamente os dedos à boca. Eram os únicos livros que tinha. O vosso avôzinho disse que o senhor Blackstone escrevia bom inglês. É por isso que não fala como o resto deles, notou Gen. Como o resto de quem? O resto das pessoas negras. Cal. Mas na igreja falou igual a eles. O fato de a Calpurnia levar uma modesta vida dupla nunca tinha me ocorrido. A ideia de ela ter uma existência em separado da nossa vida doméstica era novidade para mim. Sem falar no fato de ela dominar duas línguas. Cal, perguntei eu traço. Por que é que fala como os negros para tua gente quando sabe que não é correto? Bem, em primeiro lugar sou negra. Isso não quer dizer que tenha de falar assim. Sobretudo quando sabe falar melhor, disse o Gen. A Calpurnia inclinou o chapéu para o lado, coçou a cabeça em seguida, voltou a enfiar cuidadosamente o chapéu até as orelhas. É difícil dizer, confessou. Suponha que o menino e a Scout falassem negrês em casa. Não estavam no local indicado para o fazer. Não era. Agora, e se eu na igreja e com os vizinhos, falasse com os brancos? Eles iam pensar que eu estava enrolando eles. Mas Cal, você sabe falar melhor, insisti. Não é preciso andar mostrando a nossa sabedoria a todo mundo. Não é próprio de uma senhora. Em segundo lugar, as pessoas não gostam de ter por perto alguém que saiba mais que elas. Isso humilha-as. As pessoas não vão mudar só por alguém lhe fala certo. Elas têm que ter vontade de aprender por elas próprias. E quando não querem aprender, então não há mais nada a fazer do que manter o bico calado ou falar a língua deles. Cal, posso vir te visitar um dia? Ela olhou para mim. Visitar-me, querida? Mas a menina me vê todos os dias. Na tua casa, completei. Um dia. Depois do trabalho, o Atticus pode me trazer. Quando quiser, menina, disse ela. Teremos muito gosto em recebê-la. Estávamos na calçada junto à casa dos Hadley. Olha lá para a varanda, disse o Gen. Olhei para a casa dos Hadley, na espera de ver o seu inquilino fantasma sentado no balanço pegando sol. Mas o balanço estava vazio. Estava falando da nossa varanda, disse o Gen. Olhei para o fundo da rua, invulnerável, irte e impassível. A tia Alexandra estava sentada numa cadeira de balanço, como se sempre tivesse lá sentada durante toda a sua vida. 13 Leva a minha mala para o quarto da frente. Calpurnia foi a primeira coisa que a tia Alexandra disse. Jean-Louise, para de coçar a cabeça. Foi a segunda coisa. A Calpurnia pegou na pesada mala da tia e abriu a porta. Eu levo, disse o Gen e pegou nela. Ouvi a mala batendo no chão do quarto com um som seco, sinônimo de uma sombria e entediante permanência. Está de visita, tia? Perguntei eu. As visitas da tia Alexandra, vinda da fazenda,
Eram raras e viajava sempre com grande pompa e circunstância. Era dona de um Buick quadrado verde vivo e um motorista negro, ambos mantidos num doente estado de asseio. Só que hoje, estranhamente, não havia sinal deles. O vosso pai não vos avisou? Perguntou. Eu e o Jim abanamos com as cabeças. Provavelmente deve ter esquecido. Ele ainda não voltou, né? Não, senhora. Só costuma voltar no fim da tarde, disse o Jim. Bem, eu e o vosso pai decidimos que estava na hora de eu vir passar uma temporada convosco. Uma temporada em Maycomb normalmente compreendia um período que ia de 3 dias a 30 anos. Eu e o Jim trocamos olhares. O Jim está crescendo a olhos vistos e você também, disse-me ela. Achamos que era bom para te ter alguma influência feminina. Já não faltam muitos anos, Jean-Louise, para começar a se interessar por roupas e rapazes. A isto eu poderia ter dado várias respostas. A Cal é mulher. Ainda faltavam mesmo muitos anos até eu começar a interessar por rapazes. Nunca me interessaria por roupas. Mas me mantive calada. E o tio Jim me? Perguntou Jim. Ele não vem? Ah, não. Ele ficou na fazenda. É ele que mantém aquilo andando. Sabia? No momento em que eu disse não vai ter saudades dele. Percebi que esta não era uma pergunta lá muito inteligente. O fato de o tio Jim me estar presente ou ausente era exatamente a mesma coisa, pois ela nunca dizia nada. A tia Alexandra ignorou a minha questão. Não conseguia pensar em mais nada para lhe dizer. Na verdade, nunca me ocorria nada para lhe dizer e eu me sentei pensando nas penosas conversas passadas entre nós. Como está, Jean-Louise? Bem, obrigado. E a senhora? Muito bem, obrigado. O que é que tem feito? Nada. Nunca faz nada? Não, senhora. Tem certeza que tem amigos? Sim, senhora. E então? O que é que vocês fazem? Nada. Era notório que a tia Alexandra me considerava burra, porque uma vez ouvia dizer ao Atticus que eu era limitada. Eu sei que havia uma história por detrás disto, mas naquela altura não tinha muita vontade de lhe arrancar. Era domingo, e a tia Alexandra costumava ficar positivamente irritadiça no dia do Senhor. Acho que era por causa do seu espartilho de domingo. Ela não era gorda, mas robusta e escolhia sempre roupas íntimas que lhe hasteavam o peito até a uma altura vertiginosa, estreitavam a cintura, arrebentavam-lhe o rabo e conseguiam dar a entender que a tia Alexandra tinha sido outrora uma deusa grega. Era formidável, vista de que ângulo fosse. O que restou daquela tarde foi passado naquele delicado torpor em que somos envolvidos quando somos visitados por parentes, apenas quebrado quando ouvimos um carro parar na calçada. Era o Atticus de regresso de Montgomery. O Jim, esquecendo a sua dignidade, foi correndo comigo ao encontro dele. O Jim pegou na pasta e na mala dele. Eu saltei para os seus braços, senti o seu beijo xoxo e perguntei, me trouxe um livro? Trouxe. Sabia que a tia Alexandra tá aqui? O Atticus respondeu afirmativamente às duas perguntas. O que é que vocês acham de ela vir viver conosco? Eu disse que adorava, o que era mais pura mentira, mas às vezes, sob certas circunstâncias, é preciso mentir, sempre que a situação escapa ao nosso controle. Achamos que esta era a hora em que vocês crianças estavam precisando. Escute, disse o Atticus, a vossa tia não só está fazendo um favor a mim, como também a vocês. Não posso passar o dia inteiro aqui convosco e este verão promete ser quente. Sim, senhor, admiti, não compreendendo uma palavra do que ele tinha dito. No entanto, fazia uma pequena ideia. O aparecimento da tia Alexandra em cena tinha partido mais dela do que do Atticus. A tia tinha uma maneira muito própria de declarar o que era melhor para a família e penso que me fato de ter vindo viver conosco inseria-se nessa categoria. Maycomb deu-lhe as boas-vindas. A senhorita Maudie Atkinson fez-lhe um bolo recheado com frutos secos, com tanto licor que eu quase fiquei embriagada. A senhorita Stephanie Crawford tinha longos encontros com a tia Alexandra que, na maior parte dos casos, se pautavam principalmente pelo constante abanar de cabeça por parte da senhorita Stephanie, sublinhado por um o. A senhorita Rachel, da porta ao lado, costumava convidar a tia para tomar café à tarde. O senhor Nathan Hadley chegou até a dignar-se a vir até o pátio, dizendo que estava muito contente por vê-la. Quando se instalou definitivamente lá em casa e a vida retomou seu ritmo normal, parecia que a tia Alexandra já vivia conosco há anos. Os seus chás em prol da sociedade missionária contribuíam para a sua reputação de excelente anfitriã. Ela não permitia que a Calpurnia se encarregasse das delicadezas necessárias ao bom sustento da sociedade, enquanto se debruçavam demoradamente sobre os relatos dos cristãos recém-convertidos do terceiro mundo pertencentes ao movimento Christians 9,
decidiu aderir ao movimento e tornou-se secretária do Clube Amanuense de Maycomb. Participante ativa em todas as atividades e presente em todas as reuniões, a tia Alexandra era a última representante da sua espécie. Era extremamente educada, apoiava toda e qualquer moral emergente, tinha nascido com a objetividade no coração, e era uma bisbilhoteira incurável. Quando a tia Alexandra andava na escola, para ela não existiam quaisquer dúvidas, mesmo naqueles textos em que não entendia o seu significado. Nunca estava entediada sentindo a mais pequena abertura, lá estava ela colocando em prática as suas prerrogativas reais, mediava, aconselhava, prevenia e avisava. Não deixava escapar uma oportunidade de destacar os defeitos de outros grupos tribais ao mesmo tempo, exortar a glória da nossa raça, um hábito que parecia divertir o Jim, mais do que o aborrecia. É melhor a tia ter mais cuidado com a maneira como fala. Corta na cara de muita gente em Maycomb, gente que é da nossa família. Sublinhando a moral do suicídio do jovem São Merriweather, a tia Alexandra referiu que tal se devia a uma tendência mórbida da família. Se uma moça de 16 anos risse durante os ensaios do coro, a tia diria algo como: isto só mostra que todas as moças da família Penfield são umas depravadas. Pelos vistos, todo mundo em Maycomb tinha uma tendência para beber, uma tendência para jogar, uma tendência para ser mau, uma tendência para o ridículo. Certo dia, quando a tia nos assegurou que a tendência da senhorita Stephanie Crawford para meter o nariz na vida das outras pessoas era hereditária, o Atticus disse: mana, se reparar, a nossa geração é praticamente a primeira de toda a família Finch que não se casou com primos. Acha que os Finches têm uma tendência incestuosa? A titi respondeu que não, mas que era por causa disso que tínhamos mão e pés pequenos. Nunca compreendi muito bem a sua preocupação com hereditariedade. Não sei como, mas eu tinha a impressão de que as pessoas de bem eram aquelas que faziam o melhor que podiam com a sua consciência. Mas a tia Alexandra era da opinião, expressa aliás com alguma obliquidade, que quanto mais tempo uma família habitava um pedaço de terra, mais fina era. Então, isso fez dos Wells pessoas finas, disse o Jim. A tribo da qual faziam parte o Burrizo, eu e os seus irmãos, vivia no mesmo naco de terreno atrás da lixeira de Maycomb às custas dos subsídios de generosidade do condado, há mais de 3 gerações. Mas havia algo mais a dizer sobre a teoria da tia Alexandra. Maycomb era uma cidade antiga. Situava-se 30 quilômetros a leste da fazenda Finch e ficava demasiado para o interior, o que era uma localização bastante estranha para uma cidade tão velha. Se não fosse a esperteza caipira de um tal Sinkfield, Maycomb estaria mais perto do rio. Este, nos primórdios da história, teve uma estalagem onde se cruzavam 2 caminhos de gado, a única aliás do território. Não era patriota, servia e fornecia munições de igual modo aos índios e aos colonos, sem saber, nem sequer se importar, se fazia parte do território do Alabama ou da tribo dos Creek, desde que o seu negócio fosse de vento em popa. O negócio prosperava quando o governador William Yacht Bibb, com vista a promover a tranquilidade doméstica do seu recém-criado condado, decide enviar uma equipe de topógrafos para localizar o seu centro exato e aí estabelecer a sede de governo. Os topógrafos, hóspedes de Sinkfield, disseram ao seu anfitrião que ele estava nos limites territoriais de Maycomb County e mostraram-lhe a localização provável da futura sede de governo. Se Sinkfield não tivesse feito uma manobra destemida para proteger os seus bens, Maycomb estaria hoje bem no meio do pântano Winston, um local totalmente desprovido de interesse. Em vez disso, Maycomb cresceu e expandiu além do seu centro nervoso, a taberna de Sinkfield, porque certa noite, Sinkfield reduziu os seus hóspedes a um estado de completa miopia alcoólica, induzindo-os a mostrarem os seus mapas e cartas topográficas, tirando um bocado aqui, juntando outro ali e tendo ajustado o centro do condado de acordo com as suas necessidades. No dia seguinte, mandou-os embora equipados com as suas cartas e 5 garrafas de uísque de contrabando nos alforjes das selas dos cavalos. 2 para cada um deles e uma para o governador. Porque a sua primeira razão de existir foi para funcionar como sede do governo, Maycomb acabou sendo poupada ao desleixo que caracterizava muitas das cidades do seu tamanho no Alabama. No início, os seus edifícios eram sólidos, o seu tribunal altaneiro, as suas ruas graciosamente amplas. A proporção de novas profissões também cresceu vertiginosamente. Ia-se lá examinar os dentes, para arranjar o carro, para escutar o coração, depositar o dinheiro, salvar a alma e levar as mulas ao veterinário. No entanto,
A sabedoria da falcatrua de Sinquefield ainda estava sujeita à discussão. Ele acabou por colocar a jovem cidade muito afastada do único tipo de transporte público da época, o barco fluvial, causando assim uma demorava 2 dias de viagem do extremo norte do condado até as lojas de bens essenciais em Maycomb. Como consequência, a cidade permaneceu com o mesmo tamanho durante uma centena de anos. Uma verdadeira ilhota num mar de retalhos de campos de algodão e bosques. Apesar de Maycomb ter sido ignorada durante a Guerra Civil entre o Norte e o Sul, a lei da reconstrução e a ruína econômica forçaram a cidade a crescer. E cresceu para dentro. As pessoas mais novas raramente a escolhiam como local para viver. As famílias acabavam sempre por casar com as mesmas famílias até os membros da comunidade serem todos um pouco parecidos uns com os outros. De vez em quando, havia alguém que voltava de Montgomery ou Mobile com um forasteiro, mas o resultado causava apenas um ligeiro cambiante naquela branda corrente das parecenças familiares. As coisas tinham sido mais ou menos iguais na minha infância. Era certo e sabido que havia um sistema de castas em Maycomb, que para mim funcionava da seguinte forma: os cidadãos mais velhos, a geração atual de pessoas que tinham vivido lado a lado anos a fio, eram totalmente previsíveis entre si, tomavam certas atitudes, traços de caráter e até mesmo gestos como dados adquiridos que tinham sido repetidos por cada geração e refinados pelo tempo. Por isso, os vários dizeres populares do gênero todo Crawford nariz onde não é chamado, cada terceiro filho de um Merriweather é mórbido, os Delafields mentem com quantos dentes têm, todos os Buffords caminham daquela maneira, eram diretivas simples vocacionadas para o dia a dia. Nunca aceite um cheque de um Delafield sem telefonar discretamente ao banco. Os ombros da senhorita Maudie e Atkinson são descaídos porque é uma Bufford. Se a senhora Grace Merriweather der um gole nas garrafas de gin da Lydia pincam. Isso é normal. A mãe dela fazia o mesmo. A tia Alexandra encaixava no mundo de Maycomb como uma luva, mas nunca no meu mundo, nem no do Gen. Pensei tantas vezes como é que ela podia ser irmã do Atticus e do tio Jack. Com isso me vinham à memória histórias antigas de crianças geradas por raízes do mandrágora 10 e trocadas ao nascer, que o Gen me tinha contado há muito tempo. Estas eram apenas algumas das minhas especulações abstratas resultantes do seu primeiro mês de estadia. De fato, ela falava muito pouco comigo e com o Gen e só a víamos praticamente na hora das refeições e à noite antes de irmos dormir. Era verão e andávamos sempre aqui fora. Claro que à tarde, quando corria para dentro de casa para beber um copo de água, encontrava sempre a sala de estar repleta de senhoras de Maycomb, a bebericar e a abanar o leque. Após o que a minha presença era imediatamente requisitada. Jean Louise, vem aqui falar com estas senhoras. Depois, quando eu aparecia na porta, a tia parecia se arrepender do seu pedido. Isto porque, na maior parte das vezes, eu estava salpicada de lama ou coberta de areia. Cumprimenta a tua prima Lily, disse ela uma tarde, quando me encurralou na entrada. Quem? Perguntei eu. A tua prima Lily Brooke, frisou a tia Alexandra. Aí, ela é nossa prima. Olha que novidade. A tia Alexandra conseguiu esboçar um sorriso que simultaneamente transmitia um delicado pedido de desculpas à prima Lily e uma enorme desaprovação dirigida à minha pessoa. Quando a prima Lily Brooke saiu, vi logo que estava em maus lençóis. Que pena o meu pai nunca ter se dado ao trabalho de me relatar a verdadeira história da família Finch. Que tristeza nunca ter tentado incutir esse orgulho nos filhos. Por isso, ela chamou o Gen, que se sentou ao meu lado no sofá com um ar de preocupação. Depois, saiu da sala e voltou com um livro de capa roxa, que tinha estampado em letras douradas Meditações de Josué S. St. Clair. Foi o vosso primo que escreveu isto, disse a tia Alexandra. Era uma joia de pessoa. O Gen examinou um pequeno volume. Este não foi o tal primo Josué que esteve preso muito tempo. A tia Alexandra disse. Como é que sabe disso? Porque o Atticus disse que ele saiu da linha na universidade. Disse que ele até tentou matar o presidente. Disse que o primo Josué disse que ele não passava no inspetor dos esgotos e tentou matá-lo com uma velha pistola. Só que explodiu na mão dele. O Atticus disse que a família teve que pagar $500 para o livrar daquela enrascada. A tia Alexandra estava tesa como uma cegonha. É tudo, disse ela. Vamos ver sobre isso. Antes de eu me deitar estava no quarto do Gen negociando o empréstimo de um livro, quando Atticus bateu a porta e entrou. Sentou-se na beira da cama do Gen, olhou para nós com um ar sério e depois sorriu. Começou. Vi logo que estava tentando preparar o terreno para nos dizer uma das boas fazendo aquele barulho com a garganta. Por momentos, pensei que ele finalmente estava envelhecendo, mas o seu aspecto era o mesmo de sempre. Não sei bem como dizer isto, começou ele. Diz lá,
disse o Gen. Fizemos alguma coisa de mal. Notava-se que o nosso pai estava verdadeiramente incomodado. Não, só quero lhes explicar que a vossa tia Alexandra me pediu. Filho, você sabe que é um Finch? Não sabe? Foi o que nos disseram. O Gen olhou para ele de esguelha. A sua voz subiu incontrolavelmente de tom. O que está acontecendo? Atticus. O Atticus cruzou as pernas e dobrou os braços. Final da parte 15.